parte 2. Nossas dificuldades se devem, em grande parte, a ideias confusas e ignorância de nossos verdadeiros interesses. A principal tarefa é descobrir as leis da natureza às quais devemos adaptar nossos interesses. Pensamento claro e discernimento moral, portanto, têm valor inestimável. Todos os processos, mesmo aqueles de pensamento, têm bases sólidas. Quanto mais aguçadas as sensibilidades, mais perspicaz o julgamento, mais delicado o gosto, mais refinados os sentimentos morais, mais sutil a inteligência, mais elevada a inspiração, mais puras e mais intensas as gratificações que a existência oferece. Assim, estudar o melhor de tudo que já se pensou no mundo é um prazer imenso. Os poderes, usos e possibilidades da mente, de acordo com as novas interpretações, são incomparavelmente mais maravilhosos que os feitos mais extravagantes, ou até mesmo que os sonhos de progresso material. Pensamento é energia. Pensamento ativo é energia ativa. Pensamento concentrado é energia concentrada. Pensamento concentrado em um propósito definido se torna poder. É esse o poder que tem sido usado por aqueles que não acreditam na virtude da pobreza ou na beleza da abnegação. Eles entendem que essa é a conversa dos fracos. A capacidade de receber e manifestar esse poder depende da capacidade de reconhecer a energia infinita que reside no ser humano, que constantemente cria e recria seu corpo e mente, e que está pronta a qualquer momento para se manifestar através dele, da maneira que for necessária. Exatamente a mesma proporção do reconhecimento dessa verdade se manifestará na vida exterior do indivíduo. A parte 2 explica como isso acontece. 1. As operações da mente são produzidas por dois modos de atividade paralelos, um consciente e um subconsciente. O professor Davidson diz: aquele que pensa iluminar toda a gama de ação mental com a luz de sua mente consciente não é diferente daquele que sai por aí iluminando o universo com uma simples vela. 2. Os processos lógicos do subconsciente são executados com tal certeza e regularidade que não existiriam se houvesse a possibilidade de erro. Nossa mente foi projetada de modo a nos preparar para os fundamentos mais importantes da cognição, embora não tenhamos o menor entendimento de seu modus operandi. 3. A alma subconsciente, como um estranho benevolente, age e trabalha em nosso benefício, depositando apenas o fruto maduro em nosso colo. Assim, a análise final dos processos de pensamento mostra que o subconsciente é o palco onde ocorrem os fenômenos mentais mais importantes. 4. Foi através do subconsciente que Shakespeare deve ter percebido, sem esforço, grandes verdades que escapam à mente consciente do aluno, que Fídias esculpiu em mármore e bronze, que Rafael pintou Madonas e que Beethoven compôs sinfonias. 5. Facilidade e perfeição dependem totalmente do nosso grau de não depender do consciente. Tocar piano, esquiar, datilografar, negociar, tudo isso, para sua execução perfeita, depende do processo da mente subconsciente. A maravilha que é tocar uma peça brilhante ao piano e ao mesmo tempo participar de uma discussão acolorada mostra a grandeza de nossos poderes do subconsciente. 6. Todos sabemos o quanto somos dependentes do subconsciente, e quanto maiores, mais nobres e mais brilhantes são nossos pensamentos, mais fica óbvio para nós mesmos que sua origem está além da nossa compreensão. Somos dotados de tato, instinto,
senso de beleza na arte, na música, etc., a cuja origem ou lugar de residência somos totalmente inconscientes. 7. O valor do subconsciente é enorme. Ele nos inspira, nos adverte, nos fornece nomes, fatos e imagens guardados em nossa memória. Ele orienta nossos pensamentos e gostos e realiza tarefas tão intrincadas que nenhuma mente consciente seria capaz de realizar, nem se tivesse poder para isso. 8. Podemos andar quando temos vontade. Podemos erguer um braço sempre que queremos. Podemos voltar nossa atenção com os olhos ou ouvidos a qualquer coisa que nos interesse. Por outro lado, não podemos interromper nossos batimentos cardíacos, nem a circulação de nosso sangue, nem o aumento de nossa estatura, nem a formação de tecidos nervosos ou musculares, nem a constituição dos ossos, nem muitos outros processos vitais importantes. 9. Se compararmos esses dois tipos de ação, aquele ditado pela vontade momentânea e aquele que segue um curso rítmico majestoso e não está sujeito à vacilação, sendo constante o tempo todo, ficaremos admirados com este último e pediremos que esse mistério nos seja explicado. Vemos logo de cara que são processos vitais de nossa vida física e não podemos deixar de inferir que essas funções importantíssimas foram tiradas do domínio de nossa vontade exterior, com suas variações e oscilações, e colocadas sob o controle de um poder permanente e confiável interno. 10. Desses dois poderes, o externo e variável foi batizado de mente consciente, ou mente objetiva, aquela que lida com assuntos externos. O poder interior é chamado de mente subconsciente, ou mente subjetiva, e além de seu trabalho no plano mental, também controla as funções regulares que tornam a vida física possível. 11. É necessário ter um entendimento claro das respectivas funções do plano mental, bem como de outros princípios básicos. Ao perceber e operar através dos 5 sentidos físicos, a mente consciente lida com as impressões e objetos da vida exterior. 12. A mente consciente tem a capacidade de discernimento, que traz com ela a responsabilidade da escolha. Tem o poder de raciocínio, seja indutivo, dedutivo, analítico ou silogístico, e esse poder pode ser desenvolvido até um grau elevado. É a sede de vontade com todas as energias que fluem a partir daí. 13. Ela não só pode impressionar outras mentes, mas também direcionar a mente subconsciente. Nesse sentido, a mente consciente torna-se a regente e guardiã responsável da mente subconsciente, e é nessa função superior que consegue reverter completamente condições da sua vida. 14. Geralmente é verdade que condições de medo, preocupação, pobreza, doença, desarmonia e males de todo tipo conseguem nos dominar devido às falsas sugestões aceitas pela mente subconsciente desprotegida. A mente consciente treinada pode evitar tudo isso com a sua ação protetora vigilante. Ela pode ser devidamente chamada de vigia do portão do grande domínio subconsciente. 15. Um escritor expressou a principal distinção entre as duas fases da mente da seguinte forma: a mente consciente é a vontade da razão. A mente subconsciente é o desejo instintivo, resultado de uma antiga vontade da razão. 16.
A mente subconsciente faz inferências exatas e precisas com base nas premissas fornecidas por fontes externas. Se a premissa é verdadeira, a mente subconsciente chega a uma conclusão correta. Mas, se for falsa, toda a estrutura desmorona. A mente subconsciente não participa do processo de verificação. Ela confia que a mente consciente, o vigia no portão, a protegerá de impressões errôneas. 17. Ao aceitar qualquer sugestão como verdadeira, a mente subconsciente passa a agir imediatamente com base nela em todo o domínio de seu vasto campo de ação. A mente consciente pode fazer uma sugestão verdadeira ou falsa. Nesse último caso, isso coloca em grande risco todo o ser. 18. A mente consciente deve estar funcionando todas as horas que a pessoa passa acordada. Quando o vigia baixa a guarda, ou quando seu julgamento sereno é suspenso por inúmeros motivos, a mente subconsciente fica desprotegida e aberta à sugestão feita por todas as fontes. Durante a agitação descontrolada do pânico, ou durante um acesso de raiva, ou diante dos impulsos de uma multidão irresponsável, ou qualquer outro momento de paixão desenfreada, as condições são as mais perigosas. A mente subconsciente fica sujeita à sugestão de medo, ódio, egoísmo, cobiça, autodepreciação e outras forças negativas, derivadas das pessoas ou circunstâncias ao seu redor. O resultado geralmente é prejudicial ao extremo, com efeitos que podem continuar perturbando a mente subconsciente por muito tempo. Por isso, é muito importante protegê-la de falsas impressões. 19. A mente subconsciente percebe as coisas por intuição. Logo, seus processos são rápidos. Não há métodos lentos de raciocínio conscientes envolvidos. Na verdade, ela não é capaz de utilizá-los. 20. A mente subconsciente nunca dorme, nunca descansa, assim como o seu sangue ou o seu coração. Descobriu-se que quando a mente subconsciente é informada de que certas coisas precisam ser feitas, entram em operação forças que levam ao resultado desejado. Portanto, aqui está uma fonte de poder que nos coloca em contato com a onipotência. Aqui está um princípio profundo, muito útil para o nosso mais sério estudo. 21. O funcionamento dessa lei é interessante. Aqueles que a colocam em prática sentem como se saíssem para encontrar uma pessoa com quem esperam ter uma conversa difícil, mas algo chega antes deles e resolve as supostas diferenças. Tudo fica diferente, tudo fica harmonioso. Eles descobrem que, quando surge algum problema complicado no trabalho, podem esperar um pouco que algo logo sugere a solução apropriada. Tudo se ajeita perfeitamente. Na verdade, aqueles que aprendem a confiar no subconsciente descobrem que têm infinitos recursos ao seu dispor. 22. A mente subconsciente é a sede de nossos princípios e aspirações. É a fonte de nossos ideais artísticos e altruístas. Esses instintos só podem ser vencidos por um processo elaborado e gradual de enfraquecimento dos princípios inatos. 23. A mente subconsciente não é capaz de discutir controvérsias. Assim, se ela aceitou sugestões falsas, a forma certa de superá-las é utilizando uma potente sugestão em contrário, que deve ser repetida frequentemente para que a mente a aceite, para que acabe criando hábitos novos e saudáveis de pensar e viver.
porque a mente subconsciente é onde reside o hábito. O que fazemos repetidamente torna-se mecânico, deixa de ser um ato de reflexão, mas faz marcas profundas na mente subconsciente. E isso nos favorece se o hábito for saudável e correto. Se esse hábito for prejudicial e errado, o remédio é reconhecer a onipotência da mente subconsciente e sugerir a liberdade real e presente. O subconsciente, sendo criativo e uno com nossa fonte divina, criará imediatamente a liberdade sugerida. 24. Resumindo, as funções normais do subconsciente no campo físico têm a ver com processos vitais e regulares, com a preservação da vida e a restauração da saúde e com os cuidados com os filhos, o que inclui um desejo instintivo de preservar toda a vida e melhorar as condições em geral. 25. No campo mental, o subconsciente é o depósito de memórias, abriga os maravilhosos mensageiros que transmitem o pensamento e que trabalham livres do tempo e do espaço. É a fonte da iniciativa prática e das forças construtivas da vida, é onde reside o hábito. 26. No campo espiritual, o subconsciente é a fonte dos ideais, da aspiração, da imaginação, é o canal pelo qual reconhecemos nossa origem divina e, de modo proporcional, conforme reconhecemos essa divindade, passamos a entender a fonte de poder. 27. Alguns podem perguntar: por que o subconsciente pode alterar as condições? A resposta é: porque o subconsciente é uma parte da mente universal, e uma parte deve ter a mesma natureza e qualidade do todo. A única diferença entre o todo e a parte é o grau. O todo, como sabemos, é criativo. Na verdade, é o único criador que existe, e, consequentemente, a mente é criativa. E, como o pensamento é a única atividade que a mente possui, o pensamento deve necessariamente ser criativo também. 28. Mas veremos que há uma enorme diferença entre apenas pensar e direcionar nossos pensamentos de forma consciente, sistemática e construtiva. Ao fazermos isso, colocamos nossa mente em harmonia com a mente universal. Entramos em sintonia com o infinito. Colocamos em ação a força mais poderosa que existe, o poder criativo da mente universal. Esse poder, como qualquer outra coisa, é regido pela lei natural, e essa lei é a lei da atração, o que significa que a mente é criativa e automaticamente cria uma correlação com o seu objetivo e o manifesta. 29. Na semana passada, passei a você o exercício que tinha como objetivo assumir o controle do corpo físico. Se conseguiu atingir esse objetivo, você está pronto para seguir adiante. Agora, você começará a controlar seus pensamentos. Use sempre o mesmo local, a mesma cadeira e a mesma posição, se possível. Às vezes, não é conveniente usar o mesmo ambiente. Nesse caso, você deve usar as condições disponíveis da melhor maneira que puder. Fique totalmente imóvel, como antes, mas evite todos os pensamentos. Isso lhe dará controle sobre todos os pensamentos relacionados a inquietações, preocupações e medos, e permitirá que você tenha apenas o tipo de pensamento que deseja. Continue praticando até ter dominado esta técnica. 30.
Você só conseguirá fazer esse exercício alguns minutos por vez, mas é um exercício valioso, porque será uma demonstração prática do grande número de pensamentos que estão constantemente tentando ter acesso ao seu mundo mental. 31. Na próxima semana, você receberá instruções para um exercício um pouco mais interessante, mas primeiro deve dominar este.